hoje fala o professor Dr. Joaquim Morato, de 47 anos, é presidente do Instituto Politécnico de Porto Alegre e assumiu há menos de um mês a presidência do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos. Em entrevista exclusiva ao Linhas de Elvas, o docente universitário que tem no futebol e na música os seus hobbies de eleição, fala do seu percurso, mas sobretudo da atualidade do ensino superior no país e na região, nomeadamente nos desafios que espera o Instituto Politécnico de Porto Alegre, onde se insere a Escola Superior Agrária de Elvas. Boa tarde, professor. Primeira pergunta, qual é o seu percurso até chegar a presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, para o qual foi nomeado recentemente? O percurso relevante para este efeito começa exatamente aqui em Elvas. Entrei no Instituto Politécnico de Porto Alegre exatamente aqui com a fundação da Escola Superior Agrária de Elvas. Eu com mais um grupo de colegas preparámos tudo para a primeira aula e arrancámos com a escola aqui em vários locais, da forma possível, mas foi um projeto que me marcou muito, um projeto que me deu um sentimento muito grande à instituição, que nos aproximou muito, e que depois foi pedido para me lançar num outro desafio, que foi para a administração do Instituto, isto já em 2000, e que era professor aqui da Escola Agrária, e passei a ser professor da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, por essa altura, e fiz o percurso académico, diria, em paralelo com a atividade na administração do Instituto. Tinha começado aqui em 97 o doutoramento aqui na Universidade da Extremadura, que terminei depois em 2003. Pronto, e o percurso foi esse normal. Professor coordenador na Escola Superior de Tecnologia e Gestão. Abracei vários projetos com muito interesse. Um no âmbito da administração e o outro na componente académica. A administração foi dotar o Instituto de um elemento diferenciador. E a bandeira foi a qualidade. Apostámos em construir um processo permanente relacionado com a qualidade. E tornámos na instituição pioneira nesse âmbito. Hoje temos várias certificações e uma que muito me agrada, as outras também, mas esta tem um especial interesse, que é da responsabilidade social. Nós quisemos, através deste facto de certificação e responsabilidade social, tornar-nos na única instituição com esta distinção, essencialmente porque entendemos que o Instituto Politécnico de Porto Alegre, as suas escolas, têm aqui uma posição muito diferente das outras instituições de ensino superior. Tem aqui uma preocupação também social, uma relação de proximidade. Há aqui um conceito diferente de se trabalhar numa instituição de ensino superior. E, portanto, quisemos marcar desse modo. Depois, tive outros processos igualmente interessantes na via académica e em 2009 fui eleito presidente do Instituto. Estou agora a terminar exatamente o mandato, em abril de 2013, e pronto, agora fui confrontado com esta eleição para o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, o que me deixa agradado pela simples razão de que esta eleição significa, sobretudo, um reconhecimento diante dos pares, não é? Na minha parte, muito mais trabalho, me é pedido, mais tempo que vou ter que passar a tratar dos problemas a nível nacional, deixando-me um pouco menos para a instituição a que presido também, mas filo num sentido de missão, primeiro que tudo, de compromisso também, porque também temos que estar disponíveis para responder
a estes compromissos e a estes desafios, e também, sobretudo, porque sei que no Instituto Politécnico de Porto Alegre, nas suas escolas, existe uma estrutura montada que dá uma resposta suficiente para manter a instituição em bom funcionamento. Exatamente. E lhe perguntar também que conduzir os destinos do IPP e também, ao fim e ao cabo, todos os politécnicos do país, numa altura de crise, não deve ser nada fácil. Pois eu não conheço outro Estado do país. Nós temos sempre este hábito de dizer que estamos sempre em crise. Agora é uma crise mais acentuada, mais forte, sem dúvida. É um acumular de uma situação muito desagradável, muito difícil. Mas os institutos politécnicos e todo o ensino superior têm vindo a sofrer de há 7, 8 anos para cá cortes sucessivos, onde as dificuldades vão sendo cada vez maiores. E chegámos a 2009, ao início desta grande crise, em muito mau estado. Já de uma forma muito degradada, com muitas dificuldades. E claro, entrar nesta crise numa situação difícil torna as coisas todas ainda muito mais complicadas. Portanto, temos pela frente grandes desafios. O Conselho Coordenador vai ter em mim e em todos os outros colegas, com certeza, um contributo no sentido de resolver este problema muito grave do país. Essa é a nossa missão. Mas considera que é necessário reestruturar também o ensino superior, nomeadamente encerrando cursos norte a sul do país? Ou não? Isso é uma questão que tem sido sempre colocada e que nós temos vindo a fazer essa reestruturação. As reestruturações não se fazem de forma abrupta. Vão-se fazendo. E nós temos-lo feito de forma sistemática e é assim que deve ser feito. Não é numa altura de crise, não é como uma necessidade de apresentar serviço para reduzir alguma coisa em termos financeiros. Não é. Os momentos de crise nunca são os melhores para se fazerem reformas profundas. Não é. Não é nesse contexto. Deve ser num contexto de maior tranquilidade, de estabilidade. É aí que se devem fazer as maiores reformas. E, portanto, nós temos vindo a fazer essa reestruturação. Eu diria que, só para 2 exemplos, no Norte existe a APNOR, a Associação dos Politécnicos do Norte. Ou seja, junta 4 politécnicos para trabalhar em determinadas áreas em comum, não é? Tem cursos que não são deste nem daquele, são dos 4 institutos. Nós, no Centro, o Politécnico de Porto Alegre faz parte da Politécnica, que é a associação do Centro, com 8 politécnicos. Então, em termos de internacionalização, fazemos em conjunto, de mobilidade, estudantes já temos programas em conjunto, já subscrevemos um acordo para a mobilidade dos nossos recursos humanos, já estamos a lançar algumas ofertas formativas em conjunto. Então, é assim que isto se vai construindo progressivamente. Não acredito que se venhamos a ter, nem sinto essa necessidade de encerramento de qualquer instituição. A nível também do financiamento, como sabe e como referiu também, é cada vez mais reduzido. Representa para si um desafio constante na procura do melhor para o desenvolvimento do ensino superior. Sim. Alguns números para ficarem as coisas claras. O ensino superior, neste momento, não é um peso. Nem nunca foi para as contas públicas. É bom que essa mensagem se saiba, não é? Nunca foi. Nós, neste momento, o ensino superior pesa 1,1% do PIB, quando a meta é de 2% e a média europeia é de 1,4%. Portanto, estamos abaixo. O ensino superior, em particular o Politécnico, o custo, o financiamento do estudante é inferior ao financiamento do estudante do ensino básico, do ensino secundário. Eu não vejo já maneira de se poder cortar mais, não é? Eu referia na minha tomada de posse que nos últimos 7, 8 anos tivemos um corte superior, um corte real superior a 40% de financiamento.
E depois dizia isto, comparando, quer dizer, se todas as instituições, toda a administração pública do país tivesse um corte de 40%, não é? Nós vivíamos no superávit. Não existiam déficits nas contas públicas. Portanto, alguém está a gastar, mas não é o ensino superior, de maneira nenhuma. E, portanto, nós temos sabido ao longo deste tempo, com reduções sucessivas do financiamento, adaptarmos. Fazemos outros esforços, queimamos as gorduras que tínhamos, não é? Recriamos formas de nos organizarmos de uma forma mais simples, mais económica, fechamos edifícios quando não há necessidade de estar aberto, cortamos água, economizamos na eletricidade, quer dizer, fazemos uma gestão o mais eficiente possível. E, por outro lado, encontramos fontes de financiamento alternativas. Prestamos serviços, não é? Cobramos com esses serviços, encontramos outras fontes comunitárias, enfim, é assim. Por isso, eu utilizo a expressão queimamos as gorduras todas, neste momento. Não nos peçam mais. Um corte, agora, daqui para a frente, é cortar a atividade fundamental. E, portanto, está em risco, obviamente, a nossa vocação, não é? O nosso funcionamento normal, a nossa razão de existir. Portanto, chega, é isso que importa. Exatamente. Deixar. E atualmente quais são as preocupações, as suas principais preocupações para com os estudantes do ensino superior? A minha maior preocupação é mantê-los no ensino superior, mantê-los no sistema. É fazermos tudo o que está e não está ao nosso alcance para manter o estudante no ensino superior. Não está fácil, não é? Existem muitos estudantes a abandonar. Não há dia nenhum que eu não tenha pedidos de anulação de matrículas. E, em grande medida, aqui no Instituto Politécnico de Porto Alegre, 1/3 dos alunos que este ano letivo já pediram a anulação da matrícula, 1/3, dizia eu, invocou dificuldades financeiras. Isto é muito. É muito. Quando 1/3 invoca, tem coragem de dizer que é por esta razão, há muitos outros. Exatamente. Há muitos outros que não o dizem e que certamente também é essa a razão, não é? Nós temos, da globalidade dos inscritos em toda a instituição, nas 4 escolas, 1/3 também tem propinas em atraso. Portanto, isto é dramático, não é? Há aqui uma preocupação muito grande de encontrar formas de ajudar estes estudantes e estas famílias a regularizarem a situação dentro da sua capacidade, darmos aqui planos de pagamento de acordo com a sua capacidade de pagamento, encontrarmos algumas prestações de serviços que os estudantes podem fazer, tendo como contrapartida os sonhos de alimentação, o alojamento. Temos projetos, por exemplo, o Mais Alimenta, que é um projeto que assenta no conceito do banco alimentar, ou seja, toda a comunidade recolhe alimentos e depois os distribui porque a necessita. Temos um fundo também que foi constituído com as associações de estudantes e para responder a algumas emergências. Enfim, tudo isto para além da ação social que está instituída do Estado, não é? Há aqui uma rede de proteção que nós procuramos aprofundar o mais possível. Mesmo assim, sabemos que não chegamos a todas as situações. E 2013 não parece ser um ano que venha melhorar nada disto. As famílias vão ter cada vez mais dificuldades. Exatamente. Eu ia-lhe colocar exatamente essa pergunta, mas fazendo agora de outra forma, essa mesma ajuda que o IPP está a dar às famílias e aos estudantes que frequentam o ensino superior, também o fazem diminuir, por um lado, essa exclusão do ensino superior, não é? Acaba por ser uma ajuda para se manterem e não saírem. É esse o nosso objetivo. São os números ainda mais piores. A Constituição diz que nenhuma pessoa deve estar impedida de frequentar o ensino superior por falta de recursos financeiros. E, portanto, quando não tem esses recursos, deve ser o Estado
não é? A atribuir esses recursos. Ora, a instituição também não se demite, não vai dizer que, enfim, tem que ser o Ministério da Educação e Ciência a assegurar exclusivamente os mecanismos. Não. Nós também temos essa responsabilidade. E olhamos para essa responsabilidade no sentido que eu falei há pouco. Uma instituição que tem uma preocupação social tem que fazer mais do que é normal, do que é habitual. Tem que dedicar mais. E, portanto, nós desdobramos em programas, em ações que procuram minimizar este impacto. Mas as coisas não... Nós tememos muito que o ano 2013 venha agravar esta situação. Vamos tentar saltar um bocadinho esta questão dos cortes. De qualquer forma, se fosse nesta altura, criaria uma escola superior agrária aqui em Elvas, tendo em conta o contexto económico? Se fosse nesta altura, eu criaria sempre alguma coisa, ou nesta ou noutra altura qualquer. Eu era mais a favor, e sou mais a favor, e já o referi, há 4 anos disse e mantenho, que é necessário mais ensino superior em Elvas. Isso é que é o ponto. O ponto essencial. Elvas tem uma localização estratégica por várias razões e era uma posição que Portugal devia ocupar. Reportamos há muitos anos atrás, até em termos militares, não é? O que nós estamos a ver é que do lado lá da linha de fronteira existe uma instituição com aproximadamente 25 mil estudantes e do lado de cá outra com 400. É um desequilíbrio muito grande. E nós deveríamos reforçar o lado de cá. Com parceria, como é óbvio, com a Universidade da Extremadura, mas é importante fazer crescer o ensino superior em Elvas. Ora bem, nós queremos fazer, já o tentámos de diversas formas. O que é que acontece? Debatemos sempre com o mesmo problema. Nós queremos criar aqui outras ofertas formativas, outras valências, de outras áreas, e não nos é permitido porque o que existe em Elvas é uma escola superior agrária de Elvas. Se fosse uma escola superior de Elvas, já permitia ter outras valências. E, portanto, a questão agrária conduz a ter aquela área. E, portanto, por muito que nós consigamos derivar desta área, não conseguimos ir muito longe, muito mais longe, não é? E, portanto, dificulta-nos o caminho. Por isso, respondendo à sua pergunta, assim, é preciso mais ensino superior. Nós temos que conseguir colocar aqui mais ensino superior, sem dúvida. Há várias vias, não é? Havia esta, que era muito mais simples, que era de trazer oferta formativa, até já existente no Instituto e noutras escolas para Elvas. Falamos talvez do turismo. Várias ofertas formativas, desde das ciências sociais às tecnológicas, era perfeitamente possível aqui. E tinha viabilidade. Olhava para um outro mercado, que era sul de Portugal, que era aqui com a Extremadura. Isso não temos dúvidas. É uma cidade que tem condições, tem infraestruturas, portanto não era nada difícil. Nós, neste momento, ter mais 400 estudantes ou 500 aqui na cidade era de um dia para o outro, não levantava qualquer problema. E, portanto, vamos procurá-lo fazer. É esse um desafio que temos pela frente. As instituições estão articuladas aqui com Elvas e, portanto, iremos bater a todas as portas. Exatamente. Depois aqui também o posicionamento da agrária com esta recente também distinção de Elvas como património mundial acaba por também ser uma mais-valia na fixação de potenciais estudantes para esta região, não é? Sim, a questão do património mundial é um desafio que nos levanta enquanto instituição de ensino superior e que mais uma vez temos esta dificuldade. Ora, tornava-se óbvio que nós deveríamos responder a esta grande vitória alcançada aqui em Elvas com
oferta formativa, com investigação associada, com serviços relacionados. Ora, debatemos com aquele problema que eu já referi. Estamos numa escola agrária e, portanto, temos que vir a fazê-lo através de uma outra escola ou de outras escolas, o que dificulta tudo. E não era isso que queríamos. Nós queríamos atrair gente aqui para Elvas. Queríamos encher o centro histórico de Elvas, como acontece noutras cidades, que vai estando abandonado, que vai estando despovoado, e nós podíamos fazer aqui uma reabilitação muito interessante, em parceria com a Câmara. Certamente teríamos toda a abertura para isso e dávamos vida à cidade. Não é? É para isso também que serve uma instituição de ensino superior. Também deve ser instrumento de desenvolvimento regional. Exatamente. Aqui, em relação à ESAI, acha que é um caso onde a qualidade se sobrepõe à quantidade? Olha, eu da qualidade não tenho qualquer dúvida nesta escola. Nenhuma dúvida. Para além de, como eu já disse, conhecer bem, porque estive nos primeiros dias, nos primeiros trabalhos, é uma escola que tem qualidade em termos de recursos humanos, muito interessante. Não tem qualquer problema em se colocar ao lado de qualquer outra instituição do país naquela área. É muito bem reconhecida entre os seus pares. Em termos de instalações, finalmente também se resolveu através do quartel do trem. Temos ainda algumas necessidades que iremos certamente concretizar dentro em breve. Falamos aí talvez no Picadeiro? Exatamente. No Picadeiro não só. Instalações relacionadas para darem uma resposta mais abrangente. Não é só o Picadeiro. Mas temos as condições. Não é? Temos um centro de atendimento veterinário que está equipado e que vai ser agora reforçado. Já está em curso. Mais cerca de 60 mil euros de equipamentos lá para o centro. Enfim, não é por aí. Não é? Portanto, eu diria que estamos muito bem apetrechados, uma boa escola, mas o facto é este mesmo, é a área. Não é? Continua a não ser atrativa. Não é? Já foi menos atrativo. Hoje já começam a olhar para a terra, para a necessidade de trabalhar a terra, com os animais, enfim. Já começa a ter... que a própria crise vai impondo. Não é? Mas é uma escola que tem um trabalho muitíssimo bom. Merecia ter mais estudantes, não tenho dúvidas nenhumas. Merecia ter mais estudantes porque está ali um grupo de trabalho muitíssimo bom. Falámos também um pouco do Alto Alentejo e da Extremadura. Devem unir-se cada vez mais e tendo em vista a formação dos seus próprios habitantes e de outros exteriores que possam vir no curto e médio prazo. Não é? Sim, também me parece. O futuro vai nos conduzir a isso. Não é? Nós somos mais complementares do que concorrentes. Nós temos que entender isso dessa maneira. Eu não quero competir com a Universidade da Extremadura, assim como a Universidade da Extremadura não tem interesse nenhum em competir connosco. Temos ambos interesse em complementar-nos. Eu não necessito, de modo algum, de estar a investir em determinada área, quando aqui a 10 km temos exatamente esses recursos. Exato. Acabava por repetir. Assim, e acontece o mesmo, ao inverso. E, portanto, nós somos complementares. Já trabalhamos em muitas coisas em comum, temos variedíssimas áreas. Como não podia deixar de ser, aqui a Escola Superior Agrária tem uma ótima relação, tem imensos projetos que se relacionam com a Universidade da Extremadura, mas também de outras áreas. A Escola de Saúde também tem uma relação muito privilegiada aqui com a Universidade da Extremadura. Enfim, repare, nós, todo o Instituto e todas as suas escolas ficaram este ano em primeiro dos politécnicos portugueses na lista, no ranking ibero-americano na produção científica. Ou seja, é um ranking que tem vários critérios e um deles mostra a relação entre a produção científica, os projetos, os artigos publicados,
em parceria com outros investigadores de outro país. E mais de 50% das nossas publicações são exatamente com cooperação internacional. E isso deve-se muito aqui a esta relação próxima que temos. Portanto, temos que aproveitar mais ainda. Não podemos dizer que não existe, existe. Temos já bons exemplos. É por esta razão que nós lideramos ibero-americano, não é? Portanto, estamos a falar aqui de muitos milhões e é bom vermos ali no top nesse critério, mas temos que entender a razão fundamental para que isso aconteça é esta relação de vizinhança e de boa vizinhança que temos com a Universidade da Extremadura. Temos que dar continuidade. É público também que, virando um pouco agora o assunto, em relação às vagas do IPP, que ficaram um pouco aquém do esperado, uma baixa procura aqui afeta a qualidade do ensino nas instituições do Politécnico de Porto Alegre ou não? Não afeta. Preocupa-nos sobretudo, mas tinha dito que ficámos com as vagas aquém do esperado. Não. Eu esperava. Nós esperamos todos. Quem está por dentro deste assunto está à espera daquilo que aconteceu. Estava completamente à espera. E sei o que vai acontecer no próximo ano. Se tudo se mantiver. Sabemos, todos. E, portanto, não é surpresa o que está a acontecer. E vem a acontecer, não é deste ano, é de há vários anos. E não é caso único, não é caso também. Único. Portanto, o que nós assistimos claramente é um primeiro problema. Percepção social. Há a percepção de que o filho tem que ir para a universidade. E não é o Politécnico, é a universidade. Há esta percepção. É curioso que muitos vão para a universidade, por exemplo, do Algarve, mas estão no Politécnico. Porque o Algarve tem a universidade e o Politécnico. E o Politécnico até é maior que o universitário. Mas está na universidade. Não é? É curioso quando eu, ontem, numa reunião com o Sr. Ministro dizia que temos politécnicos que são melhores que muitas universidades. Tem centros de excelência. Mas a percepção social é esta. O que é preciso também para inverter um pouco? Temos que ir mudando, é preciso muita coisa. É preciso muita coisa. Algumas nós temos preparadas para apresentar dentro em breve. Esta foi a primeira. A segunda é o litoral com o interior. E, portanto, quem joga nestes dois campos de ser politécnico e estar no interior, bom, então tem o problema agravado. Portanto, se nós olharmos de norte a sul, a Universidade de Évora também teve maior dificuldade que as universidades do litoral. Não é? A Beira Interior, a Universidade de Trás-os-Montes, a Universidade do Algarve, todas essas. Não é? Portanto, tem logo um problema de interior e litoral. Depois, claro está, politécnicos como de Beja, de Porto Alegre, de Guarda, de Tomar, de Bragança, claro, sentem ainda mais este impacto. Depois temos um agravante de contexto, que é o distrito de Porto Alegre é aquele em que tem menos jovens no 12º ano. É aquele que tem menos jovens a candidatarem-se ao ensino superior. Repare que este ano nem chegámos a 400. Em todo o distrito. As vagas do Instituto eram 618. Portanto, os 370 que candidataram-se ao ensino superior, é óbvio que metade querem ir embora. Uns porque querem ir embora e ponto. Outros porque querem ir para um outro curso, para uma universidade, para cursos que nem temos, enfim, têm outras opções. E, portanto, restam-nos ali cento e poucos. E essa é a nossa base regional. Não é? Ora, 370 candidatos ao ensino superior têm uma escola no Seixal. Não é preciso ser mais que isto. Portanto, e aqui é que está a razão. E, portanto, não vale a pena andarmos todos à procura de outras questões, porque depois somos piores que os outros. Não somos nada piores que os outros. Temos coisas boas, coisas más, ou menos boas. Somos iguais aos outros. Agora, a razão é esta, concreta. Não podemos inventar. Não é? Ainda tivemos uns tempos, e bons tempos, que conseguíamos captar muitos estudantes de outras regiões. Mas agora temos uma política de vagas que oferece
um número de vagas muito acima do número de candidatos. Com as dificuldades que temos e as famílias que têm essas dificuldades, é evidente. Se existe um lugar à porta de casa, a pessoa fica aí. Qual é a razão para vir para aqui? E, portanto, esta que é a realidade. Não tem a ver com qualidade, não tem a ver com essas situações. Não tem a ver. Se o Politécnico de Porto Alegre estivesse localizado numa zona de alta densidade populacional, estava cheio como estão aqueles que estão nessas regiões. Não temos dúvidas disso. Não há outras razões. Agora, a nossa realidade é esta e, portanto, não podemos baixar os braços. Temos que reinventar constantemente, ver a maneira como nos devemos adequar, por um lado, internamente, e por outro, procurar mostrar as razões deste flagelo, que por muito que nós façamos, não resolvemos o problema. Temos que ir lá fora. E tem que ser o Governo, a tutela, que tem o poder de regulamentar estas situações. E por isso exigimos outras regras na política de vagas. Há regras que já propusemos e que irei continuar a propor para proteger e para estas instituições e haver um equilíbrio nacional. É que chegamos ao ponto que hoje temos instituições sobrelotadas a pedirem mais dinheiro ao Estado, quando o Estado não tem, e temos outras subaproveitadas. Eu já disse, Porto Alegre recebe 1000 estudantes sem pedir ao Estado um cêntimo. Podem vir. E nós temos essa resposta. Portanto, isto é uma questão de eficiência. Claro. Há que olhar para isto. Caminhando mesmo para o final da nossa conversa, tenho aqui mais duas perguntas. Fazendo uma recapitulação em relação à nomeação para o cargo do Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos. Este é um acréscimo de responsabilidade. A liderança do Politécnico sai debilitada, não sai? Que funções e trabalhos tem agora neste momento, apesar de já ter tocado um pouco nesses aspectos? Eu considero que a presidência do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos é uma missão. É uma missão importante que nenhum de nós que está a liderar uma instituição politécnica pode recusar. Quer dizer, não tem esse direito de recusar. Porque necessita de se ter este Conselho, necessita que haja um líder sempre, e para nós beneficiarmos durante uns anos de uma liderança, pode-nos calhar. Por outro lado, e temos aqui desafios importantes, é claro que é um reforço de trabalho, sem dúvida nenhuma, exigente, com certeza, mas é nesse espírito de missão, não olhando para este ou para aquele instituto, mas no seu todo, no sistema. Não é de modo algum um prejuízo para o Instituto Politécnico de Porto Alegre. Se o fosse, eu também teria repensado, e se fosse efetivamente, eu não aceitaria. Eu, antes de ser Presidente do Conselho, a condição de partida é ser Presidente do Instituto Politécnico de Porto Alegre. E, portanto, não o faria. Aceitei este desafio, porque sinto, já lá estou há muitos anos, conheço bem esta casa, sei com quem conto, e não tenho qualquer dúvida que consigo ter a resposta adequada na estrutura do Instituto. Também não desapareço. Não é? Tenho mais dificuldade de gerir a agenda, mas pronto, o sacrificado também sou eu. Não há noite, não há fins de semana, não há feriados, enfim, mas procuro também dar a resposta ao Instituto Politécnico de Porto Alegre. Mais uma vez lhe digo que temos uma equipa em condições, não há aqui prejuízo. Desta vez, calha ao Politécnico de Porto Alegre, através da minha pessoa, dar este contributo. Não é? E este contributo não é só dado por mim, é dado também por estes que cá ficam a fazer parte do meu trabalho. Não é? Portanto, é assim, é normal. Exato. E esta questão do mandato terminar agora em abril, do que depender de si, irá continuar? Qual é que é a pretensão também? Não, neste momento está em curso a fase de apresentação de candidaturas à presidência do Instituto. E eu já disse internamente que sou candidato. Outra coisa não podia deixar de ser. Quer dizer, quando eu me sujeito a uma eleição para o Conselho Coordenador há 2 meses atrás,
Quer dizer, é porque, por um mandato de 2 anos, não é? É porque está subjacente que sou candidato para o próximo mandato. E pronto, e é isso que irei fazer. Durante este mês irei apresentar um programa de ação para o Instituto, olhando para aquilo que foi feito, fazendo uma avaliação daquilo que foi feito, ver o que se fez e o que não se fez e o porquê, avaliar o caminho percorrido e projetar um Instituto. Projetar um Instituto para os próximos anos, apontando um caminho. Obviamente não vai ser um caminho desligado daquilo que tem vindo a ser feito, mas vamos apresentar uma alternativa talvez mais arrojada para os próximos tempos. Exatamente. Uma última pergunta mesmo, estamos já a esgotar o tempo. Como é que explica também à população, e aqui falando do contexto que Portugal era um país menos formado há alguns anos atrás, como é que explica que há mais diplomados, mas também o emprego não ajuda, não é? Assistimos a um cenário de menos emprego. Como é que explica também à população como é que se isso traduz numa melhoria de oportunidade de mercado aqui? Olha, primeiro que tudo, a questão do emprego, nós temos uma taxa de desemprego completamente extraordinária, não é? Mas analisando o desemprego, ainda assim temos, de entre os licenciados, menos desemprego do que aqueles que não têm qualquer curso superior. E, portanto, primeira conclusão, ainda vale a pena estudar e vale a pena qualificar-se. Primeira questão. A segunda é que assistimos numa altura destas, em que a consequência da crise, a questão mais negra sempre é o emprego. Sempre. E nesta altura, o que é que está acontecendo? Com estas dificuldades, procuram-se outros horizontes. As pessoas têm que olhar. Onde é que têm essa oportunidade? E essa oportunidade pode estar no outro lado, não é, do globo. E tem que ir à procura dela. E é preferível nós termos gente qualificada para ir à procura dessa oportunidade do que termos as pessoas dos anos 60 com mala de cartão aí por aí fora. Mesmo que emigrar, é importante esta qualificação. E, portanto, eu obviamente, o que peço para as minhas filhas é o que quero para toda a gente, que é que se qualifiquem. Que se qualifiquem. Tem maior probabilidade, não é? Não é seguro, não é certo. Nem onde, nem em que horas, mas tem maior probabilidade. Por outro lado, há que olhar também para o curso superior como uma formação que se esgota em si e não só em termos profissionais. Não tem que estar virada para uma profissão. É um crescimento individual, intelectual também, que a pessoa cresce, não é? Que ganha novas perspectivas de olhar para as coisas. Então é um ganho pessoal. Também não tem que ser só vou fazer este curso para ter aquele emprego ou para ter um ordenado superior. Obviamente, isso também. Mas a par deste, há também uma satisfação pessoal. Não é? Portanto, isso também conta. Por isso há todas as razões para continuar um caminho de qualificação.